Primeiro que a inteligência artificial, ela veio e ela certamente fará a diferença na nossa vida em sociedade nos próximos anos, numa transformação, algo semelhante com o que nós vivemos no desenvolvimento de outras tecnologias na história da civilização. Foram várias as ações, as medidas que nós tivemos que revolucionaram a forma como a humanidade trabalha, como a humanidade se comporta, como a humanidade se relaciona. Mais recentemente, nós tivemos os computadores, a internet, e agora, no próximo período, a inteligência artificial também irá fazer uma revolução na forma como nós nos relacionamos e como a gente pode produzir nas mais variadas áreas do conhecimento. E não poderia ser diferente no poder público, não poderia ser diferente no mundo político. Eu vejo que a tecnologia ela vem a somar no intuito para buscar que nós tenhamos maior produtividade dentro do setor público, para que nós possamos ter mais qualidade também na produção legislativa, no trabalho diário administrativo, seja no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, nos municípios, nos governos estaduais, nas assembleias ou no governo federal e no Congresso. Eu acredito que o uso da inteligência artificial ela vai otimizar o tempo de servidores públicos, de CCs, de agentes políticos, e vai agora, claro, causar aqui uma boa discussão, porque esta é a primeira lei brasileira que foi não apenas aprovada, mas sancionada, ela está vigente no país e escrita integralmente com o uso da inteligência artificial da OpenAI. Vereador, o senhor não teme represálias na Câmara em razão de não ter avisado, por exemplo, os seus colegas e também o prefeito Sebastião Mello? Como é que fica essa situação do ponto de vista ético? Como é que o senhor analisa esse recorte, vereador? É uma boa pergunta, Ayrton. Primeiro que eu não quis justamente divulgar antes que a lei foi aprovada, na verdade, redigida pela inteligência artificial, justamente porque o objeto da lei é muito bom. Eu não queria correr o risco que a lei não fosse aprovada, né? A lei ela vem a complementar, ela vem a trazer uma solução muito prática, muito objetiva para um problema existente dentro da cidade de Porto Alegre. Porém, a lei ela é simples no seu objeto, mas ela é revolucionária na sua forma. Eu também acredito que muitas pessoas, por não ter conhecimento, por não ter ainda noção do que é inteligência artificial e, eventualmente, até medo de lidar com inteligência artificial, poderiam se sentir melindrados em aprovar e votar no projeto. Então, para evitar esse tipo de situação e para provar também, para demonstrar nesse processo que o uso da inteligência artificial pode tramitar dentro da Casa Legislativa, pode tramitar dentro das comissões, pode ser aprovado pelo plenário e depois ainda ser avaliado pela Procuradoria-Geral do município, pelo jurídico do prefeito, e foi algo proposto pela tecnologia, pela máquina, né? É algo realmente extraordinário. E como é que vai se dar agora as discussões no parlamento, né? O senhor pretende fazer mais projetos com essa ferramenta? Vai se reunir com um grupo maior de vereadores para analisar onde é possível utilizar a inteligência artificial? A inteligência artificial, Ayrton, ela pode ser utilizada em qualquer área, dentro da atividade política, no jornalismo, né? Ela pode ser adotada em qualquer atividade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu achei muito interessante. Em casa, né? Eu abri a geladeira e eu vi que tinham poucas coisas na geladeira e na despensa. Eu mandei para a inteligência artificial e digo, olha, eu tenho aqui uma manga, eu tenho uma cebola, eu tenho uma massa, e disse o que eu tinha ali dentro da despensa e da geladeira. E perguntei para ela, o que eu posso fazer? E ela me deu uma receita. Eu nunca ia imaginar que eu ia fazer em casa uma massa ao molho de manga. E ficou sensacional, espetacular, leve, frutado, ficou algo realmente muito bom. E eu jamais iria utilizar aqueles instrumentos. Então, desde questões domésticas até a elaboração de uma lei, até situações de comunicação, de marketing, tudo pode ser aproveitada a inteligência artificial. E é essa a minha tese, é isso que eu estou comprovando com esse processo. E do ponto de vista de recursos humanos, o senhor acredita que com a inteligência artificial aí tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo pode enxugar a máquina? E eu falo não só dos funcionários, né, de câmaras, do Executivo, mas também de vereadores, né? É possível trabalhar com menos políticos
Isso também não criminaliza a política de uma certa forma, vereador? Quem criminaliza a política são os políticos criminosos. Com relação à diminuição do número de políticos e parlamentares do Brasil, eu sou favorável, por mim pode enxugar. Né? Agora teve, inclusive, aqui a diminuição do número de vereadores em Porto Alegre, né? De acordo com o IBGE, como nós tivemos a população reduzida no último censo, deixará de ser 37 vereadores, serão 36. Né? E alguém disse, não estamos perdendo representatividade? Pelo contrário, por mim podia cortar pela metade, se fosse o caso. Né? E se a população não quiser que eu continue aqui, não continue, eu vou fazer outra coisa da minha vida, investir na iniciativa privada, né? Seguir o rumo, eu não dependo da política. Né? Agora, estou nela e quero permanecer nela sim, para poder fazer esse contraponto, para poder ser dentro do sistema político alguém que questiona a própria política, que questiona o número exacerbado que nós temos de parlamentares, o número exacerbado que nós temos de servidores, né, que ao longo da história fizeram com que o Estado fosse inchando, e o cidadão cada vez tendo que pagar mais e mais e mais para poder tapar o rombo que a própria classe política criou. Então, essa discussão eu não tenho medo nenhum, acho muito proveitosa, inclusive, que nós tenhamos, e não tenho dúvidas de que sim, num horizonte próximo, nós podemos começar a pensar em revisar algumas atividades públicas para que elas possam ser substituídas pela inteligência artificial, tanto de prestação de serviços públicos na ponta ao cidadão, né? Ou vocês acham crível que daqui a... Vamos lá, eu vou chutar um pouco longe, daqui a 50 anos, vocês acham que vai ter uma equipe de seres humanos numa rua, num sol escaldante, mexendo num asfalto, num equipamento ou pilotando uma retroescavadeira para colocar asfalto numa rua? Ou vocês acham que tudo isso vai ser feito pela inteligência artificial? Que as próprias máquinas vão operar pela inteligência artificial e vão identificar qual é que é a quantidade certa e o tipo de asfalto certo para colocar naquela inclinação, naquele tipo de solo, fazendo com que a gente tenha uma otimização do serviço público. Isso é o serviço lá na ponta. Fora isso, nós teremos para dentro dos muros também dos poderes, do poder judiciário, legislativo, executivo. Né? Muitas funções administrativas existentes hoje não precisarão mais existir. Né? Nós poderíamos aqui, com muita facilidade, daqui a pouco identificar, por exemplo, se uma lei ela contrapõe a Constituição, se uma lei proposta no município de Porto Alegre está em contrariedade com alguma legislação federal. Isso, nós já vamos queimar uma série de etapas existentes hoje, que nós temos pessoas que sentam, vão lá no computador, digitam, vão atrás. Antigamente era pior ainda, né? Tinham papeladas e códigos e livros que as pessoas tinham que fazer pesquisa. Já houve uma modernização desse processo. Por que evitar e combater uma nova modernização desse processo onde não haja interferência humana? Eu defendo isso. Eu agradeço, então, a presença do vereador Ramiro Rosário, nos atendeu gentilmente. Muito obrigado, vereador. Só para 30 segundos, o senhor tem mais projetos aí na gaveta com inteligência artificial? Como é que está essa situação aí? Não, ainda não. Eu sou um vereador de poucas leis, né? Eu acho que a maior parte do trabalho legislativo tem que ser evitar que coisas ruins aconteçam. Tenho colegas aqui que acham que a competência deles vai ser julgada pelo volume e o número de projetos de lei que eles propõem. São projetos de lei completamente inconstitucionais ou outros, inclusive, que venham a prejudicar ou trazer mais despesas ao cidadão, trazer mais burocracia para a vida da cidade. Então, eu defendo justamente que um dos papéis fundamentais do legislador é deslegislar, né? Retirar leis, retirar amarras, retirar burocracia. Então, não tenho tantos projetos de lei assim na gaveta, né? Mas quando surgir um novo que for muito prático, objetivo e que venha para contribuir para a cidade, eu certamente vou dar uma consultada, né? Na inteligência artificial, assim como poderia consultar um assessor, poderia consultar uma equipe, né? E certamente a gente pode construir algo melhor.